Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, galera de Barro Duro, Betânia, Baixa Grande do Ribeiro, Flores do Piauí, Hugo Napoleão, Itainópolis, Jacobina, Jerumenha, Pajeú, Pimenteiras, Ribeiro Galeota, acho que é Ribeiro Gonçalves, né? Ah, não, Polo, Ribeiro Galeota, eu lembro. Agora não sei qual a cidade. São Gonçalo e São João do Arraial. Depois coloca pra mim no chat aí quem é o Ribeiro Galeota. Eu acho que não é Ribeiro Gonçalves. Ou é Ribeiro Gonçalves, o Polo Galeotas, eu não sei. Eu sei que agora eu tô perdida. Não sei o que é, né? O que é aí desse polo. Mas vamos começar a nossa aula. Tem mais polo? Tem, Janaína? Ou só são esse mesmo? São só esses queridos? Menina, e eu tava esquecendo, eu sabia que tinha mais, minha filha, Uruçuí, tava faltando a galera de Uruçuí, ó. A gente já tá tendo que rolar o cursor para baixo para poder achar o povo. E vou mandar um alô todo especial para a galera do chat, né, do YouTube, que tá aí conosco, curtindo a nossa aula, aproveitando a nossa aula. Meu povo! Como é que foi aí? Não teve feriado para vocês, mas aqui teve feriado, que não teve feriado aqui no Canal Educação. Teve feriado que não teve Canal Educação, mas eu estava de feriado ontem, né? Mas hoje nós vamos falar de uma prática bem legal, que ontem tinha muita gente, eu não sei na cidade de vocês, mas muita gente estava pedalando, né? Aproveitou ontem o feriadão e foi dar uma pedaladinha, né? E galera, nós vamos começar e vamos falar um pouco de uma modalidade bem legal. Tem muita gente praticando mountain bike. A gente vai poder falar aqui do mountain bike, vai poder falar um pouco de bicicleta. A gente vai poder colaborar com vocês aqui com essa aula, falando um pouquinho de cada coisa, tá? Tirando aqui algumas dúvidas, trocando alguma ideia. E a princípio eu já quero saber, tá? Já quero saber de quem tá por aí. Barro Duro, Betânia, Baixa Grande do Ribeiro, Flores, Hugo, Napoleão, Itainópolis, Jacobina, Jerumenha, Pajeú, Pimenteiras, Ribeiro Galeota, São Gonçalo e Uruçuí, né? Quero saber se por aí na cidade de vocês tem trilhas, tem serra, tem chapada, porque a galera tá indo para esses lugares para fazer essa modalidade, tá? A gente vai conhecer essa modalidade, e aí eu queria saber se aí nessa região da cidade de vocês, se tem alguma trilha, se a galera tá fazendo trilha. Mas antes de falar da trilha, eu queria saber se tem alguém pedalando no grau. Bicicleta do grau. Alguém pedalando bicicleta do grau? Já viu, filha, a bicicleta do grau? Sabe não? Bicicleta do grau. Vai pedalando na bicicletinha. Eu quero ver tu pedalando na bicicletinha. Vai. Pedalando na bicicletinha. Gente, eu tiro onda com essas meninas que elas sofrem. Eu botei a Luana para dançar piseira. Essa hoje vai pedalar na bicicletinha. Gente, bicicleta do grau. Ah, a galera tá dizendo que aqui tem muito futebol. Eu quero saber se tem a bicicleta do grau aí. Se tem ou não tem a bicicleta do grau. Tem ou não tem a bicicleta do grau? Gente, a bicicleta do grau é aquela bicicleta que os meninos... Os meninos, eu tô falando dos meninos, que a maioria, mas as meninas também andam. Inclusive, eu já até andei numa bicicleta dessa, gente, muito desconfortável. Andei lá em Caxias. Os meus alunos lá em Caxias têm uma bicicleta do grau. Eles têm, todo lugar tem essa bicicleta do grau, gente. Até no Ceará tem essa bicicleta. É uma bicicleta, gente, tipo aquelas Monarch que os meninos estão botando, não estão fazendo selinho, estão sentando na garupa da bicicleta. Já sabe qual é, não sabe? A bonita já sabe, já andou de bicicleta do grau. Ela disse que os vizinhos da perto da casa dela têm, entendeu? Ó, a bonita tá dizendo. E é sobre isso, a bicicleta... Ah, a galera tá dizendo que tem sim, galera de Pimenteiras que tem, Isadora, será que tem também, mulher? Ezequiel, da escola Luiz Ubiraci de Carvalho, né? A escola.
Ezequiel, Matheus, Maria Eduarda. Vocês têm bicicleta do Grau aí? Tem, Pimenteiras. A galera tá andando essa bicicleta tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é de lugar, o povo tá andando essas bicicletinhas. Gente, mas vou falar de uma modalidade bem legal. Mountain bike, tá? Se vocês sabem também qual a diferença, Manuel, boa tarde. Qual a diferença de mountain bike, BMX, bicicleta cargueiro? Ó, vou colocar aqui, tá? BMX, Speed, BMX, contragiro. Contragiro é uma prova. BMX, Speed, cargueiro. Passeio. Ai, gente, desculpa. Exatamente. O negócio tá punk pra mim, ó. Uma vez que eu entro aqui. Vamos lá, gente. A Isadora disse que lá na cidade dela tem, né? Gente, vocês sabem quais as diferenças dessa bicicleta BMX, Speed, cargueiro e passeio? Vocês conseguem diferenciar? Alguém sabe diferenciar para mim aí o que é o que essa bicicleta faz, o que a BMX faz, o que a Speed faz? Alguém sabe diferenciar aí? Mentira, não sabe. Gente, ó. O meu pai também era ciclista, meu pai pedalava, gostava muito de pedalar. A família do meu pai, gente, era comum na cidade do interior, que meu pai nasceu no Ceará. O transporte lá era, não só no Ceará, né, gente? Vamos dizer que todos os lugares, a bicicleta foi meio de transporte durante muito tempo. Nós entramos, foi numa vibe de automatização e essa bicicleta acabou perdendo aí espaço para os automóveis, né? Por exemplo, muitas cidades do interior, hoje em dia, vamos dizer que a frota 90% é de moto, né? As bicicletas foram substituídas por motos, as motos por carros e por aí vai, né? Mas nós estamos passando novamente por um advento da retomada aí das bicicletas. Países de primeiro mundo resgataram essa prática de bicicleta exatamente por entender que a bicicleta é uma, né, Cleidiana, é uma oportunidade ecologicamente correta que nós temos, tá? Uma possibilidade ecologicamente correta de um meio de transporte ecologicamente correto, tá? Então, diante disso, muitos países, os países de primeiro mundo têm investido absurdamente nessa prática. Países na Europa, tá? Os países asiáticos também têm investido muito nisso, porque é uma prática imprescindível, né? Uma prática física, né? O Manuel está falando saúde também, por questões de saúde, mas especialmente, tá? Pensando no ecossistema, pensando na ecologia, é uma prática extremamente louvável. E aí países como a África, eu ia falar, países como a França, países como a Itália, países como Bélgica, Holanda, a Alemanha também, muito forte a bicicleta lá. Tem uma prática muito importante, tá, gente? E isso trouxe muita repercussão para o mundo. As pessoas utilizam bicicleta
simplesmente para tudo, né? As pessoas nos grandes centros utilizam a bicicleta para ir para o trabalho, para ir para a academia, para ir para todos os lugares, eles utilizam a bicicleta como meio principal de transporte. O mais engraçado, né, que esses países, as bicicletas, elas ficam em locais públicos, exatamente permitindo que as pessoas possam utilizar isso de forma assim livre, né? É uma coisa assim super tranquilo. Você pode pegar uma bicicletinha e sair. Uma das coisas que eu mais quero fazer na vida é pegar uma bicicleta e sair caminhando, andando de bicicleta na França e na Holanda. Assim, é minha paixão. A Holanda é muito lindo e andar de bicicleta pela Holanda é tudo de mais top e lindo do mundo, né? De bicicleta. A gente vai já falar desses campeonatos que demoram horrores. E galera, e sobre as bicicletas, isso entrou muito em ascensão. Aí veio a história da pandemia, né? A gente está falando de um momento atual, um momento contemporâneo, veio a história da pandemia, onde as pessoas precisavam fazer atividades físicas, não conseguiam fazer, e a bicicleta tornou-se, tá? Pós-pandemia, isso cresceu absurdamente, né? Absurdamente. As pessoas passaram a querer andar de bicicleta, tá? Querer andar. Já existia uma galera que fazia isso, né? Vou contar a história aqui para vocês. Mas aí na pandemia surgiu aí um boom da venda de bicicletas e surgiu uma necessidade de fazer esses passeios na modalidade mountain bike, tá? E aí, galera, surgiu aí várias possibilidades, certo? O mountain bike, gente, ele é diferente das outras modalidades, porque a bicicleta do mountain bike, ela não é uma bicicleta de passeio, tá? Ela não é uma BMX. BMX é uma bicicleta para competições de saltos e como é que a gente chama? E manobras, tá? Não é uma bicicleta de manobras. Não é uma speed. A bicicleta mountain bike também não é uma speed. Speed é uma bicicleta que ela é para velocidade, uma bicicleta que se destina a provas contra giro, né, contra relógio, e é uma bicicleta rápida, né, que tem uma característica de velocidade, e também não é uma bicicleta cargueiro, não é uma bicicleta apropriada, por exemplo, para levar cargas. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto uma bicicleta cargueiro. Ela, inclusive, ela era usada nos Correios, né? Os Correios, acho que até hoje ainda existe, né? A bicicleta cargueiro, eles botam a malinha ali na frente para carregar a bolsa, para ficar fácil esse transporte. E aquela bicicleta cargueiro, ela foi usada aí por muitas pessoas para fazer o transporte ali de várias coisas, né? Principalmente quem tinha comércio, colocava a saca de arroz, a saca de feijão, o saco de feijão, o saco de arroz para serem transportadas, certo? Aí, gente, a gente tem agora a mountain bike, tá? A mountain bike, ela foi criada aí no estado da Califórnia pelos americanos, tá? Que buscavam emoção, buscavam adrenalina, eles queriam sair da estrada, sair do asfalto e criar uma nova rotina. Só que uma rotina em terrenos irregulares, tá? Em terrenos montanhosos. Na aula passada, nós falamos das práticas corporais de aventura da natureza e urbanas. Tá? E quando a gente fala de práticas corporais da natureza, o mountain bike entra aí. Por quê? São locais que não faz parte do ciclo urbano, tá? Geralmente não faz parte, mas pode ter trilhas que estejam localizadas dentro de centros urbanos. Como, por exemplo, aqui a gente tem uma trilha urbana, entre aspas, na beira do rio Poti, aqui em Teresina. Teresina é um centro urbano. A trilha acontece ali do lado do rio Poti. É uma que chama...
Eu esqueci, tem um nomezinho dessa trilha. Tem um nome para essa trilha que eu agora não lembro. Mas é uma trilha, teoricamente, de aventura na natureza, porque está ali ligada à natureza, certo? Mas, de certa forma, o BMX, ou o mountain bike, ele é uma prova da natureza, ok? Então, as bicicletas, elas vão se diferenciar. E a gente vai já explicar como que isso acontece, tá? Então, gente, apesar de alguns aventureiros, eles terem experimentado isso aí nas décadas de 40 e 50, começaram a se aventurar nas bicicletas, foi Tom Ritchie, tá? Quem difundiu o esporte. Ele foi influenciado por outras personalidades, como Jobs Brand e Gary Fisher. Eles desenvolveram, tá? Adaptaram as bicicletas e começaram a tirar essas bicicletas das pistas e colocar nesse terreno mais acidentado. E isso, de fato, foi acontecendo na década de 1970, ok? E essas modificações, elas tinham exatamente como foco o câmbio e o quadro. O câmbio e o quadro. Outras modificações eles também fizeram, como colocar os amortecedores, tá? Gente, esse câmbio e esse quadro foram as modificações mais importantes. Por quê? A partir do momento que você tem um terreno muito acidentado, a gente vai ter aí muitos aclives, muitos aclives e muitos declives. Os aclives são subidas e os declives são descidas, tá? A gente vai ter situações onde essas descidas, elas vão ser graves, né? E essas descidas também podem causar bastante impacto no quadro da bicicleta. Inclusive, eu até falei hoje de manhã que eu já vi várias situações em que o atleta sofre com a quebra da bicicleta. Ah, professora, como assim? A bicicleta quebrou? Sim, a bicicleta quebra, gente. Professora, mas ferro quebra? Eu nunca ouvi dizer que ferro quebrasse. Pois é, gente, o ferro quebra, tá? Quando a gente vai descendo, e há ali na descida, não só nas descidas, né? Ela é muito fácil, ela pode quebrar nas descidas, como pode quebrar nas retas também, mas na descida existe a velocidade da descida, o peso corporal, o teu peso corporal, e vai gerar ali uma certa força, uma certa velocidade, uma potência, que vai incidir sobre a bicicleta exatamente na hora da queda, né? Então, é super perigoso, é super tenso, e pode provocar um acidente muito grave, tá? Um acidente muito grave pode acontecer na hora que essa bicicleta ela vai descendo. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, é normal isso acontecer? Isso pode acontecer? Gente, isso pode acontecer, tá? As bicicletas hoje elas estão mais preparadas, por isso que não dá para ser qualquer bicicleta, tá? Não dá para ser uma bicicleta sem proteção, não dá para ser uma bicicleta que não tenha amortecimento adequado. Então, essas bicicletas elas precisam ser realmente organizadas para isso, tá? Então, após a utilização de outro tipo de quadro, modelos de bike, tá? Eles fizeram a troca dos freios, dos pneus, e as bicicletas ficaram prontas aí para as primeiras rodagens, para os primeiros campeonatos. As provas, gente, existem aí umas diferenças de prova que a gente vai falar sobre isso. A característica dessa bicicleta é o que vai levar essa bicicleta a suportar essas demandas da prova. Então, eles precisam descer pedras, eles precisam descer terrenos escorregadios, terrenos molhados, terrenos secos demais, tá? E esse câmbio não pode ser qualquer câmbio. O que é o câmbio, gente? A marcha da bicicleta, para quem não sabe o que é o câmbio da bicicleta, né? É lá onde eu vou trocar aquela marcha, tá? Para dar força. A marcha ajuda na força e na velocidade. Por isso que não dá para ser qualquer bicicleta e não dá para ser qualquer câmbio, ok? Então,
No final do ano de 1983, foi nos Estados Unidos, eles organizaram o primeiro, vamos dizer, de forma nacional, o primeiro campeonato de forma nacional. Depois, isso foi se espalhando na Europa e foi criado aí uma liga internacional, uma união internacional de ciclistas. Na década de na realidade isso foi criado ali logo depois de 1990, tá? Que foi criada essa organização. Mas, gente, uma coisa muito importante que a gente precisa falar sobre a Europa, apesar de serem criadores da modalidade, os Estados Unidos, ele não é a maior referência, tá? A maior referência de ciclismo no mundo chama-se França, tá? É a França, gente. A França é a maior referência do ciclismo no mundo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto de dizer, né, que eu sempre andei de bicicleta. Eu acho que a bicicleta ela é uma modalidade, né, que ela é muito democrática. É uma modalidade que parece, inclusive, eu gosto de dizer que ela é muito irmã ali da corrida. E que todo mundo na vida um dia já andou de bicicleta, ou sabe andar de bicicleta, ou quer ganhar uma bicicleta, né? Quer ganhar uma bicicleta. E aí, o que eu vejo da bicicleta, né? O que eu vejo da modalidade é que quanto mais a gente tem acesso, quanto mais pessoas têm acesso, mais essa modalidade ela vai se tornando, vamos dizer, importante. A única coisa que deixa a gente bastante triste em relação ao nosso país, que é um país que não faz, vamos dizer, não alavanca esse meio de transporte, muito pelas nossas condições climáticas. Eu vou falar aqui da nossa condição climática em especial, o Piauí, né? Eu confesso para vocês que eu gosto muito da modalidade, mas para mim é inviável o transporte da bicicleta aqui na cidade de Teresina, né? Eu moro na cidade de Teresina, no meio norte do Brasil, um lugar extremamente quente, onde a nossa temperatura média é 30 graus, mais um pouquinho. A gente sabe que no BR-Obró agora vai ficar um calor insuportável. E essas condições climáticas, elas não nos ajudam a andar de bicicleta. Ah, professora, mas o pessoal pedala nas condições bem extremas e tal. Em competição, gente, tudo é diferente, tá? As condições de competição, ela é diferenciada. Eles vão enfrentar sol, chuva, o que for preciso. Mas no dia a dia, essa prática, ela acaba não sendo, vamos dizer, não sendo influenciada pelas nossas condições climáticas. Ok. Ah, professora, mas tem muitos grupos de bicicleta hoje que pedalam de madrugada, que pedalam à noite. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eles começaram esse pedal, né, que tinha uma galera que se reunia dia de quinta-feira, que chama de pedal noturno, eles faziam esse pedal, era muito legal de ver, era bacana e tal. Só, minha gente, que o que acontece? Aí vem a história da violência, né? Vem a história da violência, e não só a violência, mas tem toda aquela violência do trânsito, que também acaba impactando. Eu, particularmente, eu não deixo meus filhos andarem de bicicleta na rua só. Jamais. Por quê? Podem correr um sério risco de uma pessoa doente, que não tem responsabilidade no trânsito, atropelar os meus filhos. E isso pode acontecer com os meus, como pode acontecer com qualquer pessoa. Não é por conta do ciclista. É por conta das pessoas que não têm, de fato, uma consciência para se transportar junto com pedestres e nem ciclistas. Recentemente, um dos grupos aí que eu sei que rola, teve um dos ciclistas que foi atingido, né, por um cara bêbado. O cara era ciclista de mountain bike e estava indo para uma trilha, o cara vinha voltando de uma festa e o cara atropelou e o rapaz perdeu a perna. É uma história bastante triste, né? Mas é isso
A gente não tem condições, a gente não tem clima, é uma prática extremamente legal. O que eu sempre aconselho, vá pedalar dentro da mata, não pegue estrada, não se arrisque nas BRs, que tem uma galera que quer pedalar, começar saindo de BRs e tal. Eu sempre falo, gente, evita para não correr esse tipo de risco, infelizmente, é uma coisa que pode acontecer, né? E é isso, né, galera? Então, a prática do mountain bike, ela foi inaugurada nas Olimpíadas em Atlanta, no ano de 1996, tá? Exatamente no mesmo país que começou, né, a modalidade, nos Estados Unidos. E só daí, gente, que eles começaram a aumentar as disputas, começaram aí a organizar campeonatos, a organizar esses passeios e tal. Então, gente, o mountain bike, ele tem uma diferença aí do ciclismo de estrada, tá? A primeira diferença são os pneus, que são mais largos, e os amortecedores também. Então, o objetivo é diminuir o impacto nas trilhas e manter a aderência, tá? Essas bicicletas, elas precisam manter aderida ali, aderida com o solo. Janaína, o pessoal tá pedindo para aumentar, o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro. Agora eu preciso saber se todos os polos estão me ouvindo baixo, né? Porque Baixa Grande pediu para eu aumentar, porque às vezes é só um problema local, tá? Às vezes é só um problema da tela do áudio aí do pessoal, ok? Então, gente, as bicicletas, elas pesam aí, em média de 8 a 9 quilos, tá? E elas são super leves, são bicicletas leves, mas isso se dá muito pela a galera de Pimenteiras que tá ok ali, ó, em São João do Arraial também diz que é ok. Deve ser a galera de Baixa Grande mesmo, viu, galera? Tenta aumentar o som de vocês, porque eu acho que é com vocês. Já troquei até o microfone aqui, ó, pra ver se dá uma melhorada, tá bom? Então, galera, então essa bicicleta, ela realmente precisa ser leve, mais um leve resistente, tá? O peso da bicicleta, do mountain bike, ela é diferente da bicicleta do speed. O speed, ela é muito mais leve, tá? O speed, ela é muito mais leve e ela precisa ser leve de verdade porque ela é uma bicicleta de velocidade. Então, ela é mais leve do que o mountain bike. Se bem que o mountain bike hoje, gente, é super levinho, tá? Composta de 4 a 6 quilômetros. Cleidiana disse que o áudio tá ruim, né? Curral Novo tá ruim, melhorou só um pouco. Eita! As pistas, gente, são obrigadas a terem pelo menos 85% de elevação, tá? E declives. Maria Eduarda também está dizendo. Maria Eduarda, você é de qual polo, de qual lugar? Gente, aí essas provas, elas podem ter algumas partes, né? Alguns terrenos que podem ser planos, mas no geral, a prova ela é mais descidas e subidas, certo? E a duração da prova, ela vai aí de 1h30 até 1h45 para a finalização, certinho? Galera de Isaías Coelho, beleza? Gente, mas vamos lá. Eu vou dar 1 minuto agora para vocês me responderem se aí na cidade de vocês têm provas, tá? Que lá, eu sei que lá em... Ai, meu Deus, deixa eu lembrar a cidade de hoje de manhã. Qual era essa? Santa Rosa do Piauí me falou que lá em Santa Rosa tem uma serra, né? Santa Rosa. Quem foi de Santa Rosa aí não pode falar agora. Lá tem uma serra que tem uma trilha, só que eles disseram que essa trilha não é para bicicleta, é só para motos. E aí eu quero saber da cidade de vocês. Barro Duro eu sei que tem trilha, Betânia eu não sei. Eu quero saber do pessoal que está assistindo a aula. Tem trilha ou não tem? E como é essa trilha, ok? 1 minutinho, galera.
Gente, o número de participantes da modalidade nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 contou com 50 ciclistas. 50 ciclistas na categoria masculina, tá? E 30 ciclistas na categoria feminina. Só que os nomes que mais se destacaram, gente, foram os nomes dos franceses. Julie Brasset e do tchecoslováquio Jaroslav Kuliav, tá? E esses são nomes das Olimpíadas aí de Londres. Mas Julie, gente, é uma francesa que arrebatou aí vários títulos. E uma história bem curiosa, galera. A França, ela há muito tempo, ela sempre traz uma medalha. Adivinha qual? Medalha de ouro, viu, gente? Medalha de ouro direto. Então, o mountain bike, gente, entre os campeonatos aí, os primeiros campeonatos levaram, né, os primeiros campeonatos aí nos anos de 1976, 1979, ocorreram na famosa ponte Golden Gate, tá? E acabou atraindo bastante interesse para a nova vertente do ciclismo, que é uma visualização diferente de como pedalar, né? A gente sabe que ela atrai muita gente exatamente pela dinâmica, tá? Pela dinâmica, pela composição da prova, pela dificuldade da prova, certo? Em 1983, os norte-americanos, eles realizaram o primeiro campeonato nacional, tá? Primeiro campeonato nacional, ok? E daí para frente, gente, até chegar na Europa, isso se tornou realmente um marco para quem faz a modalidade, certo? Agora, galera de Betânia diz que Betânia tem serra, mas não possui trilhas. Inclusive, estamos aqui no anexo da localidade Serra. Ah, que massa! Tem serra. Agora, pessoal de Betânia, eu quero saber, aí faz frio? Faz. Na serrinha todo mundo gosta porque faz frio, né? Faz frio, será lá? Tu acha? Tu é de Betânia, é? Tu? De noite faz um frio da molesta, né? Gente, vamos lá. Território francês. Desde que o mountain bike ele começou a ser disputado, né, nas Olimpíadas de 1996, a França ela ganhou pelo menos uma medalha por edição, tá? A primeira a subir no pódio foi o Miguel Martinez e ele foi bronze na prova masculina em 1996. Depois da estreia no terceiro lugar, os franceses melhoraram, né? Começaram a melhorar, começaram a enfatizar. E detalhe, gente, a França é um local que tem muitos Alpes, é um local que tem muito aclive e declive, que favorece demais uma prática do mountain bike. O que é mais interessante é ter locais próprios para galera de Betânia tá dizendo que faz muito frio. Eita, molesta, eu gosto de frio demais, gente. E eu quero saber onde é que fica Betânia. Fica perto de onde, hein, gente? E aí, gente, essas possibilidades, tá, de aclive, declive, é muito importante para o treino de mountain bike. Isso ajuda muito. E um outro detalhe óbvio, tá, é óbvio que o clima, né? O clima, ele é muito propício, lógico, muito propício, como eu falei para vocês. Treinamento em altas temperaturas, em baixas temperaturas, eles só são possíveis, gente, se a gente fizer uma adaptação, tá? Por exemplo, se um atleta, ele é de uma região muito fria, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Canadá, vou dar um exemplo aqui, Austrália não é muito frio, não, vou dar um exemplo aqui de um país frio, pronto, Suíça.
Se eu trouxer um atleta da Suíça para vir jogar aqui no Piauí, por exemplo, vai jogar vôlei de areia, imagina, Sal de Teresina, meio-dia. Gente, esse atleta não vai render nada. Absolutamente nada. Nada vezes nada. Vocês estão pensando que treinar no sol é brincadeira? Não é. A gente tem todos fatores que vão... não é só o cansaço do sol, existem várias outras consequências fisiológicas que vão acontecer. Primeiro, desidratação. O atleta ele se desidrata, ele perde muitos nutrientes, né? Na realidade, ele perde bastante sais minerais, e esses sais minerais vai comprometer a performance desse atleta, tá? Ele não só desidrata, e aí isso acaba comprometendo o rendimento fisiológico dele, tá? E aí, gente, os treinamentos de alta temperatura e baixa temperatura, o atleta ele precisa passar por um processo de adaptação. Se o atleta ele chegou ontem para jogar hoje, pode ter certeza que o atleta ele não tem condições de suportar o tempo de jogo. Do mesmo jeito, nós, por exemplo, a gente sai daqui do Piauí, de um calor insuportável, tá? Do Nordeste do Brasil, e vai para um local frio. Meu amigo, você sofre de verdade para fazer o exercício. Porque o seu corpo ele está adaptado, existe todo um processo de adaptação que a gente precisa fazer, tá? E esses territórios como França, esse pessoal da Europa, o clima, tão tal que, por exemplo, assim que eles pegam, teve agora uma onda de calor na Europa, né? Assim que eles começam a sofrer com calor, a gente, lógico, também sofre com frio. Mas o calor, gente, ele é muito extenuante. É muito extenuante, E o frio excessivo, em algumas provas, por exemplo, mountain bike, se estiver extremamente frio, tá? Estiver extremamente frio, ou as condições... Por exemplo, você não vai ver o pessoal fazendo mountain bike na neve. Não dá. Pode pedalar? Eu acho até que pode, mas determinadas trilhas eles não vão conseguir. Então, a roupa precisa ser adequada, os equipamentos de proteção precisam ser adequados e tal. Mas aí, o que eles ganham de vantagem? Um clima agradável, né? Um clima extremamente agradável para fazer a sua prática. Aqui, por exemplo, em Teresina, existe uma cultura do pessoal pedalar à noite, não é por outra coisa, minha gente, é por causa do sol, que é insuportável. E como eu falei para vocês, existe todo um processo de aclimatização. Ah, professora, mas eu conheço a galera que pedala no final de semana e pedala um solzão quente e tal, mas muito nego passando mal, viu, gente? Muito, eu sei de várias histórias, de várias coisas que acontecem, de várias pessoas que já passaram mal mesmo de morte. Eu estou falando porque eu tenho conhecimento, conheço muitos atletas de alto nível que relatam várias coisas, entende? E pela fisiologia do exercício, a gente realmente tem essa, vamos dizer, esse empecilho, né? Então, nós temos aí, gente, 2 bicampeões, um deles são os bicampeões, a francesa Juliette Brasset e esse tchecoslováquio, que é o Jaroslav, estou embolando aqui no nome do homem, o Jaroslav, que é um bicampeão aí no mountain bike. Beleza? Gente, mountain bike não é só pedalar, né? As pessoas acham que é só sair para pedalar, né? E não é. Existem várias técnicas, existe vários tipos de prova também. As pessoas acham que o mountain bike é só subir e descer morro, tá? É só subir e descer morro. E não é, ok? Não é. O mountain bike tem algumas características que são
específicas e provas diferenciadas, certo? Tem algumas características e temos aí provas diferenciadas. Beleza? Então, bora lá. Só passar aqui. Bom, as diferenças entre ciclismo de estrada e o mountain bike, tá? O primeiro deles que a gente pode ver é o solo, o tipo de solo. No ciclismo de estrada, o percurso ele é todo feito na estrada, sendo normalmente a maior parte dela asfalto. No mountain bike, gente, pode até ter um pouco de asfalto, mas não é a maior parte. Como eu falei para vocês, vocês podem pegar trechos ali que vai ter que cortar um percurso tal e entrar no asfalto, mas não é o objetivo do mountain bike, a gente já falou. Ele foi criado exatamente por querer algo diferente, um terreno diferente. Então, não tem por que ser asfalto, tá? Não é asfalto. É estrada mesmo, é declive, aclive, é pedra, é lama, é água, tá? Os caminhos de terra, lama, descidas, subidas, galhos, pedras, são as coisas que são importantes aqui para o mountain bike, tá? Outra diferença, gente, é a quantidade de proteção. Mountain bike, gente, eles precisam descer, eles precisam subir. E aí, nesse caso, eles precisam superar alguns obstáculos. E para evitar lesões, para evitar feridas, em caso de queda, eles precisam estar protegidos. Lembra que eu falei para vocês na aula passada do rapel? Rapel, gente. No rapel eu não posso usar, né? Não posso deixar de usar o capacete. É fundamental. Na bicicleta, ela também é fundamental porque podem acontecer vários acidentes. Inclusive, eu já vi até um acidente de uma moça que ela ia descendo uma descida bem alta e ela não tinha técnica de botar o corpo para trás, fazer a descida corretamente e ela caiu de rosto, cara no chão. Tá? Teve fratura na clavícula, fratura de costela e quebrou 4 dentes. Teve quebra de 4 dentes. Os dentes da frente ela quebrou, né? Ficou banguela. Gente, é isso, tá? A bicicleta é um meio legal, mas também pode acontecer acidentes e acidentes graves. Ah, professora, mas aí existem os capacetes, tá, gente? Mas além de ter o capacete, como eu falei hoje de manhã, você precisa saber se você tem condições de suportar uma queda, né? Se você tem condição de suportar, se você consegue suportar uma descida rápida, se você tem técnica para isso. Se você não tem técnica, gente, por que você vai correr esse risco desnecessário, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas os atletas, eles andam clipado, né? Os atletas de verdade, eles andam clipado. Clipado, gente, a gente usa umas sapatilhas. Essas sapatilhas, elas são presas no pedal, tá? Por isso que acontecem várias quedas, porque o atleta ele não tem tempo hábil de tirar o pé da sapatilha. E ele pode cair feio, tá? Então, o atleta do mountain bike, eles precisam andar clipados, certo? Clipados, é importante estar clipados, ok? As bicicletas também mudam bastante, tá? O formato delas também vai mudar se ela é de estrada e se ela é de mountain bike. Por quê? Porque a de estrada não vai precisar de tanto amortecimento como o mountain bike. O mountain bike precisa de um amortecimento diferente e também precisa de uma suspensão diferente. O amortecimento, suspensão, mas o câmbio diferente também, ok? Gente, como o mountain bike ele é feito em trilhas, não há como o apoio chegar rápido, tá?
o apoio demora um pouco para chegar, certo? E aí pode levar esse atleta a ter que esperar. Eu tenho um amigo que ele faz uma prova de mountain bike, Pior Será, né? Não sei se vocês já viram o Pior Será e o Será Pior. E um dia ele foi pedalar com um grupo, só para vocês terem noção, tanto que não é a prática que é perigosa, é um esporte de aventura, como eu falei na aula passada. Você precisa sempre estar conectado com alguém para informar onde você vai fazer a prática, onde você vai pedalar, com quem você vai. E o mais importante disso tudo é manter os seus contatos avisados de onde você pode estar, certo? E aí esse meu colega saiu para pedalar com 4 pessoas e a esposa dele foi, que ela é minha amiga, foi nesse dia. E aí eles disseram, ó, tal hora nós vamos passar nesse lugar, e ela foi para pegá-los. Nisso ela disse que ficou com aquela coisa, vou voltar, porque ela ficou com o sentimento de que tem alguma coisa assim, não está bem, ela ficou com o coração na mão. Vou ficar esperando aqui. Não saiu de onde ela tinha que sair, né? Ela tinha que sair para outro lugar, ela ficou lá. Poucos minutos depois, gente, um dos colegas saíram pedalando e um deles infartou. E ela ficou parada lá no primeiro ponto onde ela deixou o pessoal da bicicleta. Ela tinha que ir para um outro lugar e ela ficou parada. Ela pressentiu, ela disse, olha, eu vou ficar aqui, vou esperar um tempo aqui. Para a sorte dessa pessoa que infartou, porque ele infartou e aí, da onde ele estava, para onde eles iam, era muito mais longe, tipo, era 20, 30 quilômetros, eu acho. E ela ficou parada no ponto de apoio. E aí, uma pessoa voltou e foi buscar o carro, e ela ainda estava lá, e foi pegar o carro rapidamente. Eles não andaram muito, mas a pessoa caiu, infartou, e a sorte dela foi que essa pessoa foi removida a tempo, né? E ela chegou muito rápido no hospital e conseguiram salvar a pessoa, né? Ela conseguiu ser salva. E o que eu quero dizer com isso? É que as práticas corporais de aventura, elas são perigosas, elas podem acontecer incidentes, como eu falei, do rapel, do mountain bike, trilhas, qualquer trilha que você vai fazer, principalmente em locais super inacessíveis, você deve sempre comunicar aos seus familiares ou alguém. Vocês assistiram o filme que eu falei para vocês na semana passada, que ele falava exatamente disso, de como a pessoa caiu no penhasco e lá ficou sem possibilidade de andar. Então, essa pessoa ela só foi resgatada com vida porque o carro de apoio estava próximo. Mas se tivesse que esperar muito tempo, ela não ia sobreviver. Certo? Ela não ia sobreviver. E é isso, galera. Quando a gente faz práticas corporais de aventura, a gente tem sempre que avisar e dar um norte para onde você vai. Sempre, sempre. Ok? Aí nós temos a prova do mountain bike, não é só uma única possibilidade, existem várias provas. Existe a cross country, que é uma variação, ela é a mais antiga, tá? Ela acompanha aí o povo desde as Olimpíadas, ela tem aí suas próprias regras, tá? E é uma prova que ela originou todo o movimento do mountain bike, certo? Ela se faz num percurso fechado, onde todos os ciclistas largam ao mesmo tempo, e esse percurso ele é feito de subida e descida, como a gente já falou, e quem chegar primeiro é o vencedor, beleza? O downhill, gente, não é uma prova de quem chegar primeiro. Como o próprio nome fala, down é descida, downhill é uma descida. Você precisa descer o mais rápido possível, só que essa descida ela vai estar cheia de obstáculos, certo? Ela vai estar cheia de obstáculos. Gente, o downhill, por ser uma prova extremamente perigosa,
por ser de alta velocidade, o atleta ele deve descer com um capacete full face, que é proteger toda a face, joelheiras e um protetor de tórax, um protetor de peito. Não dá para ser um aparelho que que não tenha essa proteção, certo? Ela não é praticada, ela não é tão praticada, exatamente por conta desse custo em participar da prova e também por ser uma prova perigosa, tá? Ela é perigosa. E o trip trial é uma prova que tem aí um misto, ela é um pouco de lazer, tá? Com competição, porque ela é uma prova que dura um maior tempo, né? Uma prova de longa duração, pode durar até dias. Era essa prova que a Luana estava falando, a nossa outra intérprete, ela estava dizendo que as provas que duram vários dias, né? Existem provas do trip trial que duram vários dias, como as provas de endurance, de endurapé, ou de enduro, tá? Tem aquelas provas que agora eu esqueci o nome, gente, que eles fazem no deserto, que fazem o percurso durante vários dias. Tem a Freerider, né? Ela é uma versão recreativa do downhill, só que ela não é sempre a descer como no downhill, mas também tem obstáculos e saltos que fazem a prova ficar mais difícil. Ela apresenta aí, o Freerider apresenta os saltos, então é uma descida com saltos. Então, essa bicicleta do Freerider, ela tem que ser diferente das do downhill. Por quê? Ela vai apresentar aí amortecimento um pouco diferenciado, exatamente pela característica do salto, ok? E a 4X, ela é muito semelhante aí com o BMX, só que ela sai numa largada de 4 elementos e tem como objetivo chegar primeiro que os adversários. E as curvas, o percurso tem muita curva, tá? E essas curvas, elas são as principais características da prova, ok? Então, essa é uma composição das provas de um mountain bike. O trial, gente, consiste em fazer um percurso sem tocar com os pés no chão. E se fizer, ele vai ser sempre penalizado, tá? Passando por obstáculos como latões, cavaletes, rochas, muros ou até carros. As bicicletas para esta modalidade, elas são muito específicas, tá? E elas apresentam um quadro menor, um pouco mais reforçado. E ele precisa ter pneus mais largos e sem câmaras, para exatamente suportar o impacto e ter bastante aderência. Ok? Ter bastante aderência. Essa modalidade, gente, ela é muito técnica e precisa ter muita cautela, muita perícia, muita prática para poder fazer no jeito que é para ser, né? E o uphill, gente, ela é uma versão oposta do downhill, não é uma descida, é uma subida. Só que ela faz a subida em trilhos e deve fazer o menor tempo possível. Para esta variante, o ciclista ele utiliza uma grande capacidade física e resistência, usando aí materiais bem leves para não dificultar mais ainda a subida. Nesse caso, gente, do uphill, a bicicleta ela precisa ser um pouquinho mais leve, tá? Essa bicicleta um pouquinho mais leve para facilitar mais ainda a subida. Agora tem um detalhe muito importante, gente. Quando a bicicleta é leve, apesar dela ser leve, ela precisa ter uma catraca, tá? Um câmbio, uma catraca muito mais reforçada. Por quê? Porque eu vou enfrentar mais subidas. Certo, galera?
E é isso, galera. Hoje nós vamos finalizando por aqui, tá? Eu queria desde já agradecer a galera de Betânia, Baixa Grande do Ribeiro, Flores, Hugo Napoleão, Jacobina, Jerumenha, Pimenteiras, Ribeiro Gonçalves, São Gonçalo, São João da Arraial, que estava por aqui. Galera que estava no chat, no Lenaisa Macedo, Cleidiana, Maria Eduarda, Islane, da escola Luiz Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho, José Hernandes, todo mundo que estava aí no chat, tá bom? Obrigada, beijos, a gente vai se encontrar aqui na próxima aula. Tchau, tchau!